Normalmente, começo lendo o texto bíblico. Eu normalmente leio e logo em seguida eu faço a menção da jornada necessária para compreendermos aquilo que Deus tem para nós. Mas hoje eu quero que o que vamos ler seja a resposta final para a pergunta que é o tema da mensagem. Parece que Deus me esqueceu. Eu estou num auditório com várias pessoas aqui. Eu queria que você fosse sincero. Em algum momento você já teve essa sensação sobre a sua vida? Não é só eu. Não é só eu. Eu, Dave, tive alguns momentos que disse exatamente assim: parece que Deus me esqueceu. Já tive momentos na minha vida que eu disse assim também: parece que Deus não me ouve mais. Já tive outros momentos que eu disse: parece que Deus não fala mais comigo. Já tive momentos que disse: parece que na verdade Deus não tem esse chamado com a minha história. Porque isso é nós. Dúvidas atrás de dúvidas, questionamentos atrás de questionamentos. E talvez o que mais dói é ser esquecido. Sabe, quem experimentou essa sensação sabe que existe uma diferença entre ser esquecido para abandonado. Abandonado, a intenção ela é anterior. Você quer abandonar, você quer deixar. Esquecer não, esquecer é você estava olhando, mas de repente perdeu a atenção e se esqueceu. Quando nós olhamos para a Bíblia, algumas histórias, os seus personagens tiveram exatamente esta sensação. Mas incrível é que nós que contamos, porque sabemos o começo, o meio e o fim da história, já sabemos que eles nunca foram esquecidos. Porém, quem estava na história, no meio dela, sentiu-se assim. Perceba que o ponto de vista determina a percepção da realidade. Às vezes quem está na história não consegue ver Deus trabalhando, e quem está fora tem a nítida visão que Deus está trabalhando. Histórias inacabadas nos passam a sensação que muitas das vezes ficará desta maneira. Porém, histórias acabadas é muito mais fácil de dizer aonde Deus agiu, e em momento nenhum Deus esqueceu. Quando eu prego, eu faço exercício de me colocar no lugar da pessoa. Eu me coloco no lugar de José, para entender a dor, para entender a percepção, para entender a angústia. Quando eu prego de Noé, eu me coloco no lugar. Vice-versa, em todos os personagens. O único que é difícil de se colocar no lugar é Jesus. Porque daí a gente vai para um outro nível. O meu desejo é ser como Ele é, mas essa batalha ela é muito mais longa do que eu imagino. Eu estou caminhando, eu estou correndo esta corrida, mas ela não é de curta distância, ela é longa. Paulo diz que esse é um processo paulatinado. Mas olha, as minhas últimas mensagens que eu tenho ministrado, interessante porque teve uma sequência. Eu falei, não na série, mas nos lugares que a gente passou nos últimos dias. Eu falei de José, eu falei de Noé, de quem mais foi? José, Noé, vaso nas mãos do oleiro. Essa foram a sequência das minhas últimas mensagens. Noé,
José, vaso nas mãos do oleiro. O vaso, na verdade, não é um personagem. O vaso é a identificação nossa. Nós somos o vaso. Então, não me coloquei no meu lugar, é o meu lugar. Mas os três têm uma coincidência. Em uma etapa da história, ambos aparentemente são esquecidos. Ambos aparentemente são deixados de lado, porém não abandonados. A impressão é esquecidos. Olha só, Noé, ele recebe uma promessa de Deus, que seria salvo do dilúvio. Deus disse: construa uma arca. Deus deu o projeto, e Deus fez assim, ó, e o deixou para fazer aquilo que ele tinha que fazer. Lembra o que Deus faz, o que é para nós fazer. Deus disse: eu vou mandar a chuva. E Deus disse para Noé: construa a arca. Eu quero que Deus faça agora. Mas se Deus fizer agora, você não tem arca. Então, a Bíblia diz que Noé ficou aparentemente esquecido por 120 anos. Só que eu vou te dizer uma coisa: Noé nunca foi esquecido. Deus estava assim, ó, esperando a arca terminar. Às vezes a gente pensa que nós fomos esquecidos. Deus só está assim, esperando você fazer aquilo que só você pode fazer. Deus me esqueceu. Para de reclamar e faz aquilo que Deus te mandou fazer, porque o próximo passo está atrelado à tua missão ficar completa. Se Noé tivesse construído a arca em 80 anos, a chuva viria depois de 80 anos. Se Noé tivesse construído a arca em 30 anos, a chuva viria depois de 30 anos. Ou seja, Deus não esqueceu Noé, por mais que pareça que foi isso que aconteceu. Entendeu? Aí a gente chega em José. José teve um sonho. Que lindo! Aí a Bíblia diz: José sonhou um sonho, e logo em seguida contou para os irmãos. O pau torou. Os irmãos já quiseram matar José, e já pegaram José, já lançaram numa cova, já venderam José. Ai, 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 ai. E é nesse momento que a gente diz: meu, cadê Deus da história de José? Viver processos não significa que Deus te esqueceu. Pelo contrário, significa que Deus lembrou-se de você. E porque lembrou-se de você, despendeu sobre ti uma grande missão. Mas para que a missão aconteça, você vai ter que viver o processo. Processos doloridos não significam que Deus se esqueceu de você. Não, 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 não. Pelo contrário, Deus está zelando por você, para que tudo aquilo que Ele planejou aconteça. Interessante isso, porque quando nós estamos no processo, a coisa mais difícil de enxergar é Deus. Quando nós estamos sendo esmagados pelo processo, é exatamente isso que a gente sente. Deus não está aqui. Deus está. Só que Deus está assim, ó, não está interferindo, porque é o seu processo e é necessário para você. Aí quando a gente vai para o vaso, a figura do vaso para nós, a gente vê exatamente tudo que está nas outras histórias em um processo. O Deus que escolhe aquilo que ninguém escolhe, o Deus que vê aquilo que ninguém vê, o Deus que leva para suas mãos aquilo que ninguém levaria e transforma em algo de valor.
Mas para que aquilo aconteça, precisa de um processo. As mãos do oleiro. E aqui o Senhor tira as imperfeições. E chega um momento que a Bíblia diz que o oleiro pega o vaso, abre o forno e coloca no forno, fecha o forno. E é nesse momento aonde também nós temos esta nítida sensação: Deus esqueceu de nós. Eu tenho 31 anos de idade e eu já vivi, parece que todas essas fases, sabe? Dor, provação. Eu parece que sou muito novo, mas eu olha, tretas e tretas. E eu também já vivi o forno, já vivi o deserto, já vivi. E a pergunta é: quem nunca viveu? O problema é a minha percepção neste lugar. E é por isso que eu estou pregando essa mensagem, para que você que talvez esteja neste lugar altere a sua percepção sobre o que você está vivendo. Eu vou começar a partir de agora a te responder as tuas dúvidas. Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 15, diz a palavra: pode uma mulher esquecer a sua criança que mama, que não teria compaixão do seu filho no seu útero? Sim, elas podem esquecer. Contudo, eu, o Senhor, não esquecerei de ti. A palavra de Deus para você é: todo mundo pode te esquecer. Seu pai, sua mãe, seus amigos, cônjuge, filhos. Porém, o Senhor jamais esquecerá de você. Em todo o tempo, por mais que você não veja, os olhos do Senhor estão sobre você, as suas mãos estão sobre você, os olhos estão sobre você, os ouvidos estão inclinados para você. E se você intencionalmente clamar e gritar por socorro, tenha certeza que no meio de um cenário onde parece que você foi esquecido, haverá uma resposta. E agora escute, talvez esta mensagem é uma resposta. Porque em alguns momentos da minha vida, eu só precisava de um menino. Eu só precisava de um profeta, eu precisava de um pastor, eu precisava de um amigo que olhasse nos meus olhos e dissesse: ei, lindo, por mais que os teus olhos não estejam vendo, por mais que você não esteja sentindo, por mais que tuas mãos não estejam tocando, por mais que os teus ouvidos não estejam ouvindo, Deus está falando, Deus está fazendo, Deus está, se movimentando ao seu favor. Deus é real. Você pode esquecer dele, mas ele não esquece de você. Por mais que os teus olhos não contemplem, ele está. Para onde eu irei da tua face? Tu me sondas e me conheces. Se eu for no mais alto, tu estarás. Se eu for no mais profundo, lá estarás também. Tu me sondas e me conheces. Ele não esqueceu. Eu só quero que isso seja fôlego para você, sabe? Então eu não vou parar. Então eu não vou desistir. Se Deus não me esqueceu, então parece que sim, mas se Ele não me esqueceu, eu vou continuar. Porque se os homens da Bíblia tivessem a percepção que nós temos, mas as atitudes que seguem as nossas percepções, nós não teríamos as histórias deles escritas aqui. Se não é em um determinado momento da vida dele dissesse: Deus me esqueceu, eu não vou mais construir essa arca.
E se José em algum determinado momento da vida pensasse: eu estou preso, virei escravo, nenhum daqueles sonhos que Deus disse que era comigo, na verdade é a minha realidade, não teria a história dele aqui. Se o vaso de barro não deixar o oleiro completar a obra, nós nunca saberemos aquilo que Deus tem para nós. Se volta e meia quebrarmos por nossas próprias decisões, atrasaremos aquilo que Ele tem para nós. Então, ao invés de você dizer: parece que Deus se esqueceu de mim, diga: talvez eu não esteja atento ao agir do Senhor em minha direção. Sabe, mude. Talvez Deus esqueceu de mim. Talvez eu ainda não tenha completado aquilo que só eu tenho que fazer. Parece que Deus esqueceu de mim. Não, a palavra é o manual. Ele não esquece de ninguém. Então, eu termino dizendo para você uma coisa maravilhosa. Às vezes, a nossa percepção que Deus esqueceu é porque não temos mais a voz de Deus sobre nós. Parece que a gente não fala mais com. Quer ver? Vou falar um exemplo bem engraçado. Você já ligou para um amigo e quando ele te atendeu, ele falou assim: eu estava lembrando de você agora. Já teve isso? Você liga para alguém e a pessoa diz: rapaz, eu estava pensando em você agora. Como eu saberia que você estava pensando em mim agora se eu não te ligasse? E se você não me ligasse, como eu saberia? A resposta é óbvia: nunca. Como saberei se Deus está pensando em mim agora? De que maneira eu sei se Deus está olhando para mim agora? De que maneira eu sei se o que Deus tenha é real e ainda está de pé? Simples. É para ligar? Não. Entra no teu quarto em secreto, tranque a porta, dobre os joelhos, e o teu Pai em secreto te ouvirá e publicamente o recompensará. Amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Salmo 55:17. De manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. É que no final de tudo a gente descobre uma coisa: parece que Deus me esqueceu, sendo que na verdade a sensação é o contrário. É Deus olhando para você dizendo: parece que Ele me esqueceu. Porque se lembrarmos do Senhor, nossa missão será constante, nossos olhos estarão voltados para Ele, e a nossa vida será vibrante no Senhor. Essa é a diferença. Essa é a percepção correta. Mude a visão, mude o paradigma de análise, e você vai ver exatamente o que a palavra diz. Ele não esquece. É a nossa percepção que em determinados momentos da nossa história se alteram. Ponto. Na verdade, eu entendi depois de muito tempo, uma experiência que eu tive com o Senhor que respondeu esta mensagem. Eu já devo ter contado ela algumas vezes e eu quero terminar com ela. Eu tive encontro com Jesus com 19 anos de idade. Me apaixonei loucamente pelo Senhor. Mas quando eu era adolescente, quando eu era menino, eu já tinha sido experimentado pelo Senhor várias vezes. Já tinha tido experiências com Jesus, promessas que tinham sido feitas. Mas olha,
Eu me esqueci do Senhor, dos meus 16 aos 19. Eu me esqueci. Aí, olha que interessante. Quando voltei para Jesus, me apaixonei loucamente por Ele, incendiado por esse amor e por essa paixão. Comecei a ter experiências novamente com o Senhor. E um dia, eu estava dentro de um estúdio da rádio onde eu trabalhava, e sentindo uma glória de Deus extraordinária naquele estúdio, eu briguei com o Senhor. Dave, briguei com o Senhor. Sabe o que eu disse para Jesus? Senhor, se eu tivesse te conhecido assim antes, eu jamais teria te deixado. Por que o Senhor não se revelou a mim desta maneira antes? Sabe o que foi interessante? Porque o Senhor podia ter falado para mim assim: cala a boca. Não podia? Viaja, maluco. Sabe o que o Senhor fez? Os meus olhos fecharam, e como se fosse uma mão me levou assim para dentro de um quarto. Essa é a minha experiência. Havia um ser de luz do meu lado. E quando eu abri os olhos para ver, tinha um adolescente deitado na cama, de bruço, virado para o lado esquerdo. Era eu. Eu me vi quando eu tinha a percepção que o Senhor tinha se esquecido. Eu me vi. E foi uma das cenas que mais me fizeram chorar. Um ser de branco passou por mim, sentou na cama, colocou a mão nos meus ombros e balançou. E este ser tinha voz de choro, e ele dizia: acorda, Dave. Acorda que eu quero te usar, eu tenho um plano contigo. Acorda, Dave. E eu não acordava. E vendo a cena eu dizia: acorda, Dave. Acorda, garoto. É o Senhor te chamando, acorda. Mas eu não ouvia, eu não percebia. Deus nunca se esqueceu, mas eu fui para tão longe que o meu coração se fechou, meus ouvidos se fecharam, meus olhos se fecharam. Mas Deus sempre esteve no mesmo lugar, no mesmo jeito, da mesma forma. Deus nunca se esqueceu. Eu me lembro que eu abri os olhos no estúdio de rádio e dizia: Jesus, me perdoa, eu te esqueci, o Senhor nunca me esqueceu. E é essa percepção que você precisa ter. Deus nunca te esqueceu, é você que esquece dele diariamente. Somos nós que ocupamos a nossa vida com uma rotina tão maluca que a gente esquece do Senhor. E aí quando tudo dá errado, a nossa fala é: Deus me esqueceu, sendo que na verdade quem passou tempo sem lembrar dele foi a gente. Dobre os joelhos, ligue, contato. Jesus, o Senhor ainda está aí? Pode ter certeza que Ele vai falar assim: no mesmo lugar que você me deixou da última vez. Desta vez vai ter um apelo no final da mensagem. Se você completou e ouviu todas, você chegou no final. Você entendeu o que precisa mudar, você entendeu o que precisa ser feito. E agora vai ficar gravado, para que você aqui, que me ouve, e você que está na sua casa, onde você estiver, possa tomar uma decisão. No fim, ouvir não muda nada a nossa vida. Saber que Deus não nos esqueceu não muda nada. O que muda é o que eu faço a partir daquilo que eu ouço. E talvez a percepção que invade o seu coração, a visão é: eu abandonei o Senhor, eu fui embora e nunca mais voltei.
Então, lindo, que bom que a mensagem chegou até você, porque chegou a hora de você voltar. Chegou a hora de você tomar a melhor decisão da sua vida. Voltar para casa, para a presença do Pai. E a segunda pergunta é para você que nunca se entregou a Jesus. E que talvez nem para você faça tanto sentido esse negócio de será que Deus me esqueceu? Porque para você nem realidade sua Ele era. Mas se eu dizer para você que sempre foi, você acredita? Pode não ser de você, mas sempre houve uma expectativa de Deus a seu respeito. E você lutou muito, sabe? Demorou tempo para que talvez esse apelo chegasse até você. Está na hora de você tomar a melhor decisão da sua vida. É se entregar a Jesus de verdade, para que tudo aquilo que você ouviu seja a realidade da sua vida. A pergunta que me fazem sempre, quando eu faço o apelo, é essa aqui: mas eu vou ter que mudar muito? Vai. E vai mudar tanto que você não vai nem se reconhecer no espelho. Vai. E vai ser tão profundo que você talvez tenha vergonha do que era antes de Jesus. Mas depois que Ele entrar na sua história, você nunca mais será o mesmo. O Evangelho deixa de ser uma mera filosofia e se torna a prática da sua vida. Jesus deixa de ser um hóspede e se torna um morador dentro de você. E a vida muda a partir daqui. As visões, percepções, tudo se altera, porque agora há uma esperança. E viver com Jesus é brilhante, incrível, extraordinário, lindo, maravilhoso. Mas faz eu parar de sofrer? Não. A vida é igual, a tempestade, o sol, a chuva. Mas o que muda então? Meu coração. A esperança, a percepção sobre tempestades onde todo mundo morre. Eu creio em um Deus que anda por cima. Essa é a percepção que muda. A fé, o firme fundamento naquilo que os meus olhos não veem, mas creio. É isso. Distingue de pensamento positivo, distingue de sorte, distingue de acaso. Agora é Deus controlando. 2 perguntas, uma resposta. E a resposta ela é importante para você e para quem caminha com você. Aqui no auditório, aonde você estiver, eu quero ouvir, entender e saber a tua resposta. Você responde, eu oro e palavra após palavra você vai repetir. Só que essa decisão não pode ser forçada. Por isso que eu entendo muito bem qual é o meu chamado. Não sou eu que convenço, eu pergunto. Não sou eu que decido, é você que decide. Eu pergunto. Eu sou o pregador, mas essa palavra não é minha, é dele. É eu que apareço no vídeo, mas a glória é dele, porque é tudo sobre Jesus. É a minha voz que você ouve, mas a presença que você sente não é minha, é dele. Aleluia. E se você quer dizer sim, aqui no auditório, aonde você estiver, levante uma de suas mãos agora, aonde tiver alguém para tomar essa decisão. Na sua casa, no carro, no ônibus, no metrô, aonde você estiver. Não vai levantar a mão, tá? Senão vai ficar estranho. Mas coloca a mãozinha no coração. Feche os teus olhos e palavra após palavra repita comigo: Senhor Jesus, eu me rendo aos teus pés.
Reconheço que sou pecador, que sou frágil, falho. Reconheço que Tu és o meu único, legítimo, suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Se você tomou essa decisão na sua casa, aonde você estiver, essa decisão é extremamente séria e ela é profunda sobre a sua vida, e haverá frutos desta decisão. Busque continuar a caminhada com Jesus. Não pare neste vídeo, porque ele não é suficiente. Não pare neste canal, porque ele não é suficiente. A vida com Jesus é muito mais incrível do que um vídeo na internet. A vida com Jesus é real, é no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua comunhão. Busque mais, vá além. Se desgarre de uma realidade pequena para viver algo extraordinário. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Olha, eu tô com vontade de chorar antes de começar a pregar já. Do que você é cheio? Sabe, se fôssemos um vaso, que é o que a palavra de Deus nos assemelha, do que você está cheio, ou do que você deseja ser cheio. Porque aquilo que você se preenche governa você, determina a sua coragem, determina a sua decisão, determina sobre a maneira que você vive a sua história, nessa breve passagem que temos pela vida. E há uma palavra, há uma definição do que de fato precisamos e que deveria ser o desejo de todos. Deveria ser o desejo daqueles que conhecem o Evangelho. Deveria ser o desejo uníssono de todos aqueles que conhecem a Jesus. O que você quer? E a primeira resposta não deveria ser: eu quero uma casa melhor, uma casa maior, um casamento feliz. Não. Deveria ser: eu quero só uma coisa. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio da presença dEle. Eu quero ser tomado pela glória dEle. Eu quero ser cheio dEle. Porque de fato, se você é cheio do Espírito Santo, todas as outras coisas se tornam tão naturais na sua vida, que nada consegue parar você, nada consegue paralisar a sua história, nada consegue tocar em você, porque você está cheio do Espírito Santo. É como uma garrafa que, quando está cheia, não é qualquer tremor que a faz tombar, porque quando ela está cheia, ela tem peso, ela tem equilíbrio, ela tem governo. Agora, se ela não está cheia, qualquer coisa entra, qualquer coisa assume aquele espaço, só que daí qualquer batida também derruba. O convite do Evangelho é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. O que falta hoje é porque está cheio de gente, cheio do conhecimento da palavra, mas vazio do Espírito Santo. Cheio de teologia, mas vazio do Espírito Santo. Cheio de coisas incríveis, de histórias extraordinárias, mas vazias do Espírito Santo. Cheios de títulos, mas vazios do Espírito Santo. Cheio de propriedades, mas vazias do Espírito Santo. Cheios de dinheiro, mas vazias do Espírito Santo. E na hora que a vida exige a uma postura diferente, está vazia. Então nada sobra, porque aquilo que tem não compra o que precisa, não substitui o que é de fato valoroso. Quando o Evangelho começa, quando Jesus aparece, o convite de Jesus é: anda comigo.
O convite de Jesus é: seja parecido comigo, ande do meu lado. Só que quando Jesus vai embora, o convite do Evangelho muda, é: deixa eu estar dentro de você, deixa eu entrar dentro de você. A partir de agora você não me vê de fora para dentro, os outros me veem em você de dentro para fora. Eu preciso de dois, glória a Deus, o que eu vou dizer agora. No Novo Testamento, até Jesus ir aos céus, Jesus fazia milagres e quem estava à volta via. Mas depois que Jesus ascendeu aos céus, aqueles que estavam cheios do Espírito Santo faziam milagres e o nome dele era glorificado através daqueles. Eu não quero ser um cristão que fala bonito, mas que está vazio aqui dentro, que tem números, mas não tem frutos de verdade. Porque a quantidade de seguidores, tem gente que faz o mal que tem 10 vezes mais do que a gente. Seguidores são como a multidão que uma hora grita: ele é a Hosana nas alturas, e alguns dias depois estão gritando: crucifica-o. Eu não preciso de uma multidão, eu só preciso dele. Eu só preciso da aprovação dele, eu só preciso estar cheio dele. Porque multidões mudam, reciclam, uma multidão vai, outra vem. Mas a única coisa que vale de fato é aquilo que eu carrego aqui dentro. É aquilo que carrega, aquilo que está aqui, ó. Aquilo que está aqui não depende de quem assiste, não depende da quantidade de que vê. É aquilo que está aqui dentro. Então quando eu olho para o Evangelho, a fome do Evangelho é: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. E a pergunta é: o que é ser cheio do Espírito Santo? Alguém acha que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas? Alguém acha que ser cheio do Espírito Santo é aquele que age de maneira poderosa no ministério, que prega, profetiza, canta? Tem gente que acha que ser cheio do Espírito Santo é, sabe, arrepiar na hora da palavra, chorar na hora do louvor. Não. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Deus. Você não pegou. Se você tivesse pegado, você já estaria agora chorando, porque você sabe o que você é e que não há compatibilidade para alguém tão perfeito querer estar dentro de você. Mas eu vou melhorar, vou falar de novo para ver se você fica feliz. Cheio do Espírito Santo é ter a essência de Deus de maneira saturada dentro de você. É a expressão perfeita de: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A gente não está falando mais de um prédio, a gente não está falando mais de uma construção, a gente está falando de você. O mesmo que estava sujo semana passada, o mesmo que estava vazio e cheio de lixo, agora de repente o Evangelho, Cristo está dizendo: se você quiser eu vou encher você. Se você quiser eu vou encher você de uma maneira tão sobrenatural que você não vai suportar, que você vai ter uma mudança tão radical que quando menos perceber, você vai olhar para o espelho e não vai se enxergar mais, vai ver eu em você. Eu não sei se isso causa em você desejo, mas quando eu vim para Jesus, quando eu conheci Ele agora, 23 de abril, vai completar 16 anos que eu tive encontro com Ele. Mas quando eu conheci Ele, eu só tinha um desejo no meu coração: eu queria ser cheio da presença do Espírito Santo. Talvez na época não pelos motivos certos, porque eu via a manifestação e achava que a manifestação era o resultado dele. Mas descobri depois que vai para além daquilo que acontece no público, mas é de fato uma vida no secreto que representa aquilo que você carrega. Não depende mais de púlpito, não depende mais de público, não depende mais de um microfone ligado, não depende de mais nada. É um relacionamento vivo que acontece no dia a dia, que acontece na rotina, que acontece na nossa vida de fato. E eu orava dizendo: Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me enche, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. E aquela oração, ela dominou a minha vida com Deus durante muito tempo, porque eu queria ser cheio dele, até o dia que eu descobri que eu já era, que eu descobri que já estava acontecendo, mas porque como eu estava olhando mais para a manifestação do que para os frutos daquele momento, eu havia perdido tempo ao invés de celebrar pelo aquilo que já estava vivendo. Pedro e João, a Bíblia vamos dizer que eles estão no dia, na descida do Espírito Santo. Na descida de quem? Do Espírito Santo. Então significa que o Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo é uma pessoa. Toca em alguém que está perto de você assim, se você puder. Se puder, não tem problema não. Toca. Você sente
que tem do seu lado? Você sente a roupa dela, certo? Mas você sabe que é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo não é um vento passageiro, não é uma sensação, não é um alarido, não é uma epifania. O Espírito Santo é uma pessoa. E se ele é uma pessoa, então significa que ele tem sentimentos. Acho que eu nunca preguei sobre isso. Ele tem sentimentos. Então eu vou de maneira mais profunda. Quando você peca, você ofende a pessoa do Espírito Santo. Quando você vive uma vida de iniquidade, você ofende aquele que estava ali com você, só para te ajudar, só para te proteger, só para te lembrar de quem Deus é e trazer você para perto dele. Quando você se vira contra ele, você se virou contra tudo. Quando você ignora a presença dele, você ignorou tudo que há no Evangelho. Por isso que quando nós oramos dizendo eu quero ser cheio do Espírito Santo, o convite que vem na contrapartida é: então se esvazie de você. Se esvazie do teu desejo, se esvazie da sua carne, se esvazie daquilo que te domina, se esvazie do vício, se esvazie disso. Ou melhor, deixe ele entrar para que aquilo que está dentro de você comece a sair de maneira urgente. Porque quando ele entra, você descobre que pelo fato de ele ser uma pessoa e pelo fato de ele ter sentimento, ele tem um sentimento que a gente também tem. Sabe qual é o nome? Ciúme. Você que está me ouvindo agora, o Espírito Santo tem ciúme de você. Você se sente amado por isso ou não? Eu me sinto amado quando minha esposa tem ciúme de mim. Falo, uau, ela ainda me acha um gato. Ela ainda olha para mim e me ama de verdade. Quando Deus nos faz saber que Ele é um Deus ciumento, eu me sinto ainda mais amado, porque entendo que Ele não me divide com ninguém, que Ele não aceita dividir o espaço do meu coração com ninguém, e que Ele me quer por inteiro. Ele me quer por inteiro. Eu vou falar para você, o Espírito Santo não quer uma parte da sua vida, o Espírito Santo não quer uma parte da sua história. O Espírito Santo de Deus, Ele quer você por inteiro. Ele não quer dividir com você com ninguém. Ele é ciumento. Ele não aceita você de conversinha com ninguém. Ele quer você só para Ele. Ele é ciumento. E isso não é para te fazer assim, nossa, que tóxico. É para você dizer, uau, eu preciso de um amor que não me divide com ninguém, um amor que não me troca por ninguém, um amor para que me ame para além de tudo que eu sou ou que eu já fiz. Porque isso é o Espírito Santo. Pedro e João estão cheios do Espírito Santo. E o que eles estão cheios é isso que eles oferecem. O problema da nossa geração é porque a gente fala do Evangelho, mas às vezes não está cheio daquilo que a gente prega. Então o que a gente oferece não transforma a vida de ninguém. O que a gente oferece não traz impacto genuíno na vida das pessoas. E aí que eu lhe digo, meu lindo, não adianta aprender a falar se você primeiro não aprendeu a viver. Não adianta você falar lindamente se aquilo que você fala não comprou você por inteiro, não entrou na sua carne, virou sangue do teu sangue, osso do teu osso, pele da tua pele. Não adianta. O Evangelho precisa impregnar antes de se tornar uma mensagem. O Evangelho precisa comprar você. Sabe do que uma coisa? Às vezes nós queremos a mudança de todo mundo e o Espírito Santo está olhando para mim e para você dizendo, mas você ainda não mudou. Se você deixar eu entrar dentro de você, eu te convenço do pecado, da justiça e do juízo. Eu transformo você de dentro para fora. Eu mudo você, eu mudo a sua vida, eu mudo o seu coração. É só isso que o Espírito Santo quer. Depois que ele entra, a obra dele é gradativa, a obra dele é perfeita, a obra dele é completa. Nasce talvez com um desejo, mas depois vira uma dependência. Grava isso. O Espírito Santo de Deus nasce a partir de um desejo nosso, mas depois que ele entra, ele fica por causa da nossa dependência. Eu vou te falar uma parada: depois que o Espírito Santo entrar, você nunca mais vai conseguir viver longe dele. Porque
porque você vai sentir algo dentro de você tão extraordinário, que você vai estar em qualquer lugar do mundo e vai dizer, não é possível, eu não consigo. Existe uma sensação que me dominou, existe um amigo que não me abandonou em qualquer momento, eu não consigo. Por mais que você tente, um dia você vai estar num lugar qualquer da vida, e essa mensagem vai atingir você em cheio, e você vai dizer, lembrei, era isso que faltava, era isso que tinha mudado a minha vida, é isso que eu preciso, ser cheio do Espírito Santo. Pedro e João estão cheios do Espírito Santo, subindo a hora nona, a hora da oração para o templo. Quando eles estão chegando perto da porta formosa, tem um paralítico sentado à porta, e a Bíblia diz, um coxo, e eles dizem a frase que para mim define alguém cheio do Espírito Santo. O coxo está pedindo esmola, e Pedro e João diz, esmola nós não temos, mas aquilo que nós temos, isso a gente te dá. A Bíblia diz, e tomando pela mão direita, disseram, levanta e anda. Não, eu vou dizer de novo, porque você acho que não pegou, ou não está junto comigo. O coxo, a gente não tem prata, a gente não tem ouro, a gente não tem esmola, mas aquilo que a gente tem, isso a gente te dá. E tomando pela mão direita, levanta e anda. E a Bíblia diz que o coxo levantou. O coxo levantou. O príncipe, princesa, lindo, linda. Você não precisa de mim, não. Você precisa do Espírito Santo. Você não precisa do que eu falo, você precisa do que eu carrego. Você entende? Mais importante do que o que você fala é aquilo que você carrega. As pessoas que você ama não precisam do teu bom conselho, precisam do Espírito Santo que está dentro de você. Quando você é cheio do Espírito Santo, tudo que flui de você é vida, restauração, renovo, perdão, mudança. Mas você precisa dele. E esse é o convite mais poderoso do Evangelho. Deixa ele entrar. Desculpa me meter na palma. Depois que ele entra, fica irresistível. Depois que você o conhece, é um amigo que te faz falta. É um amigo que você não consegue mais conviver sem. Se você apenas foi impactado por uma palavra, talvez nada mude a longo prazo. Mas depois que o Espírito Santo te impacta, você nunca mais vai conseguir viver longe dele. Você vai tentar, mas você não vai conseguir. Você vai correr, mas ele vai te achar. Você não consegue, não adianta. Eu tentei e não consegui. Ele achou de novo, e o dia que ele chegou eu entendia de fato quem ele era, porque ele já tinha morado aqui dentro. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que eu, Senhor, estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. É Jesus que está dizendo, mas é Jesus que entra a partir do Espírito Santo dele. Porque a Bíblia diz que Jesus está no lugar, à direita do Pai, ele está lá. A Bíblia diz que um dia ele será o nosso juiz, mas hoje ele é o nosso advogado. E o Espírito Santo, o que ele é? Maravilhosa pergunta de quem fez. Ele é o nosso Paracletos. O grego dessa palavra é aquele que fala no seu lugar quando te faltam palavras para dizer o que você sente. É aquele que a Bíblia diz que leva as nossas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis, que sente a dor que você sente, que se compadece por você, que não te deixa sozinho, que não te abandona mesmo quando você tenta o abandoná-lo e deixá-lo de lado. Ele ainda está ali, insistindo, chamando você pelo nome, assim como está fazendo agora através dessa palavra. Não viva vazio, se você pode viver cheio do Espírito Santo de Deus.
Me desculpa, mas eu não posso terminar essa mensagem sem te fazer uma pergunta. Você quer que ele entre? Calma. Para ele entrar, você tem que reconhecer, primeiro, precisa de uma faxina aí dentro. Que você é o pecador que Jesus foi para a cruz para salvar. Que você precisa de arrependimento e por isso precisa dele. Que você não quer mais viver a vida que você vive, mas você quer viver de fato aquilo que ele tem para você. Que você renuncia à sua carne para viver aquilo que é a vontade de Deus para você. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É reconhecer que está sujo para dizer que quer ser limpo. Esse é o Evangelho. Não tem para onde correr. Não tem como mudar. Depois que ele entra, não adianta tentar dividir o espaço e deixar uma peça para o passado para que ele continue morando. Quando ele entra, tudo novo. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. 2 perguntas, uma resposta. A primeira, para você que nunca deixou ele morar aí dentro, que nunca viveu essa realidade de fé, mas agora entendeu que precisa, porque descobriu que a falta que havia dentro de você, existe apenas um nome que pode preencher. E a segunda é para você que ele já morou aí dentro, mas as suas decisões o expulsaram, mas ele ainda está batendo na porta como alguém que diz: eu não desisti de você. Se você deixar eu entrar, eu limpo tudo de novo, eu faço tudo de volta, porque eu não deixei de te amar por conta do dia que você me abandonou. Ele permanece lá batendo a porta. É o dia de você voltar. 2 perguntas, uma resposta. Vale para você que está aqui, vale você que está assistindo agora. Se a sua resposta for sim, no 3, levante a sua mão. 1, 2, 3. Às vezes eu acho que vocês fazem uma pegadinha comigo. Acho que vocês combinam, vamos todo mundo levantar a mão. Para não parecer em uma série. Vai parecer um encontro de desviado de São Paulo. Mas lembre-se que você não disse sim para mim. Você disse sim para ele. Eu já posso ouvir o som da vassoura cantando, do rodo, do produto de limpeza pesado. Porque quando ele entra, ele limpa tudo. Ele joga as coisas velhas para fora e ele faz tudo novo. Senhor Jesus, ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Não seja precipitado, ou o preço de ser precipitado. Essa é uma palavra que eu quero muito que você ouça até o final. Se livre das distrações e fique com a gente. Vai ser importante e vai ministrar ao seu coração. Eu só quero te pedir um favor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, meu lindo. O nosso sonho é que em breve seremos 10 milhões de pessoas aqui nesse canal, para a glória do Senhor Jesus. Quanto mais gente, mais pessoas abençoadas pela palavra, e esse é o nosso desejo. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Se você for abençoado por essa palavra, não esquece, já curte agora e manda para todo mundo. Comenta, essas coisas todas que vocês sabem, tá bom?
Já fez? Vambora! Eu tô gostando demais de vocês. Vocês são muito lindos. Obrigado. É verdade esse bilhete. Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 22, diz o seguinte: olha, assim Moisés trouxe Israel do Mar Vermelho. Lembra? Eles estavam lá. Lembra? O Mar Vermelho abriu, eles passaram. Vocês estavam comigo? E eles saíram para o deserto de Sur. E foram 3 dias pelo deserto e não encontraram água. Não encontraram. Aí, quando chegaram a Mara, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso o nome foi chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que beberemos? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore que, quando ele lançou nas águas, se tornaram doces. E ali fez para eles um estatuto e uma ordenança, e ali os testou. E disse: se diligente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura. Agora olha que doideira. E chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água potável e 70 palmeiras, e acamparam ali junto às águas. Meu Deus, meu papai, meu lindo, isso aqui, quando eu entendi esse negócio, eu fiquei, sabe quando você fica perplexo? Você fica, Jesus do céu. Você precisa entender uma questão geográfica, que é esclarecedora para você ter a noção do que está acontecendo aqui. Olha aqui. O povo estava preso no Egito. O povo foi liberto do Egito. O povo passou o Mar Vermelho. E agora o povo estava no deserto. Fechou? Indo para onde? Canaã. Mas agora olha que interessante. A escassez do deserto, ela é natural. O deserto não é um lugar onde você tem comida e abundância, água e abundância. Não, o deserto é um ambiente de teste. O deserto é um ambiente de provação. O incrível é pensar que esse povo andou 3 dias nesse deserto. 3 dias. 3 dias, se você olhar de maneira geográfica de onde eles saíram para onde eles chegaram, significa que eles andaram 160 quilômetros. Só que eles estavam extremamente reclamões, porque parece que essa era uma característica do povo. Nossa, eles estavam todos enfurecidos. Tem que encontrar água, tem que encontrar água. Aí são precipitados. Sabe o que eles fizeram? Tomaram a água de Mara. E é Mara porque a água era amarga, por isso esse é o nome. Aí a Bíblia diz que eles tomaram da água. A água é amarga. E reclamaram com Moisés: olha só, nós estávamos no Egito, pelo menos lá tinha água, porque no Egito tinha água em abundância mesmo. Lá tinha água, olha que absurdo. A gente está aqui agora, tomando água amarga no meio do deserto. E aí o Moisés: oh meu Deus, de novo esse povo ignorante e chato, já estão incomodando no 3º dia. E aí o Moisés ora. E aí Deus diz para Moisés: olha Moisés, faz o seguinte, pega aquele pedaço de árvore e coloca sobre a água vai ficar doce, você vai dar de beber para o povo, mas fala para eles que aquilo que veio sobre o Egito não vai vir sobre eles, só que eles têm que me obedecer, eles têm que parar com essa palhaçada de reclamação toda hora, é passagem, vai para o destino. E aí Moisés fala para o povo: gente, olha aqui, se vocês obedecer, nenhuma maldição que sobreveio sobre o Egito vai vir sobre vocês, mas os olhos de vocês têm que estar fixados no Senhor. Então, pelo amor de Deus. Aí olha que doideira, beleza, eles receberam a palavra, tomaram água doce e andaram até um lugar chamado Elim.
Agora a irritância acontece aqui. Sabe quantos quilômetros Elim fica de Mara? Quantos vocês acham? Eles andaram 160 quilômetros até chegar em Mara para tomar água salgada, amarga. Sabe quantos quilômetros de Mara até ali? Você não vai acreditar. 13 quilômetros. O quê? 12 águas de fontes e 70 palmeiras a 13 quilômetros. Mas porque foram precipitados, pararam em Mara para tomar água amarga. Eles andaram 3 dias. Se continuassem andando mais 1 hora, teriam chegado no melhor lugar que poderia existir no meio daquele lugar. Um lugar chamado Elim, cujo significado é árvores. Eles sairiam de Mara, águas amargas, para um lugar chamado Elim, árvores. E esse é o problema de ser precipitado, porque todas as vezes que somos precipitados, trocamos Elim por Mara. Todas as vezes que somos precipitados em agir, precipitados no falar, precipitados em tomar decisões, nós trocamos a água doce pela água amarga. E aí, quando tomamos a água amarga, dizemos: por que Deus? Aí Deus diz: lindo, se ao invés de reclamar, tivesse andado mais 13 quilômetros, teriam chegado ao lugar aonde eu havia já predestinado a vocês. E aqui, lindo, eu entro em um momento necessário para nós. A maioria dos problemas da nossa vida são ocasionados porque não fomos sábios na hora de decidir, fomos precipitados. E já dizia o velho provérbio: o apressado come cru. E esse é a gente. Se esperássemos, se orássemos antes de decidir, se continuássemos caminhando mais um pouquinho, não estaríamos colhendo o que estamos colhendo. E às vezes a colheita está exatamente atrelado à nossa precipitação. 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 Saiu. Glória a Deus. Entendeu? Para pensar. Simples. Analisa você. Analise a sua história. Perceba o que você vive e tente encontrar o porquê você está vivendo o que vive. Você vai encontrar uma decisão sua no meio da história. Para quem casou mal, é só você olhar a decisão que tomou. Foi você que escolheu o bebê. Se tivesse esperado 15 minutos, o príncipe tinha chegado, mas preferiu o sapo. Agora aguenta. O mesmo vale para o príncipe que estava atrás da princesa e casou com a Fiona. Na vida tudo é assim. Nós pagamos um alto preço quando paramos aonde deveríamos caminhar. A vida nós pagamos um alto preço quando ao invés de decidir nós deveríamos calar. Todas as vezes que nos precipitamos passamos vergonha. Isso é comum, isso é natural. Só que isso parece que não nos ensina. Sabe, a Bíblia tem um provérbio que eu acho maravilhoso. A Bíblia diz o seguinte: até o tolo, quando fica em silêncio, passa por sábio. E a gente que pensa que é sábio e não cala a boca vive pagando o papel de tolo. Então, meu lindo, há uma verdade embutida no texto que, é claro, precisava um pouquinho de uma informação de quilômetros, que se você que caminhou 3 dias caminhasse só mais 1 hora, chegaria no destino. E o que fez você parar foi o quê? Precipitar. Precipitar é fazer antes da hora, é mexer antes da hora. Então, eu quero que você olhe para a Bíblia, olhe para você e encontre razões para não repetir.
Olhe para a família e encontre razões para não se precipitar em áreas que alguém já se precipitou e tomou decisões equivocadas e perdeu muita coisa da vida. Quer ver uma coisa absurda? A Bíblia tem histórias de pessoas que se precipitaram e colhem consequências às suas gerações até hoje. A Bíblia havia prometido um filho para Sara e Abraão. Quem lembra dessa história? O nome do filho é Isaac, o filho da velhice, o sorriso, a alegria. Só que olha que interessante, Deus prometeu, a Bíblia diz que Deus está indo para Sodoma e Gomorra para destruir os dois seres, mas o Senhor estão na frente da casa de Abraão, e dizem para Abraão, Sara que está dentro da tenda ri, porque diz, puxa, a gente é muito velho, isso não vai acontecer. Só que tem uma palavra, a palavra é, eu vou dar um filho. Pronto. Agora, olha que loucura, Abraão quer o filho, Sara quer o filho. O que precisa fazer? Esperar. Eles não esperam. Sara pede para que uma das suas servas, chamada Agar, se deite com Abraão, e deste encontro precipitado nasce um filho chamado Ismael. Ismael é os árabes, os povos árabes, é a descendência. Isaac é o povo judeu, porque Deus cumpriu a promessa, só que agora Abraão já colheria do fruto de ser precipitado, porque agora já tem uma outra semente, de um lado Ismael, de outro lado Isaac. Sabe o que aconteceu? Uma guerra que dura até hoje. Olha que loucura. O fato de Abraão e Sara ter sido precipitados gerou uma guerra que ao longo da história não se acabou. A guerra do povo árabe com o povo judeu é uma guerra de irmãos, mas fruto de um homem precipitado. Nós chamamos de pai da fé, mas entenda que toda ação tem uma reação. E quando somos precipitados, a reação da ação nunca será boa. Todas as vezes que falamos fora de hora, erramos. Todas as vezes que tomamos uma decisão que eu não deveria tomar, erramos. Porque o preço de ser precipitado é colher a vergonha de não esperar o tempo certo para agir. Se eu puder te dar um conselho, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa que seja importante e que tenha o poder de mudar o seu destino, o curso da sua história, 15 minutos, pare para pensar e pergunte para o Senhor se esta é a vontade dEle. Se você fazer este exercício, simples exercício, e esperar a resposta, a sua vida muda de maneira drástica, porque ao invés de você ser precipitado, você vai viver de maneira premeditada, porque tudo Deus já planejou. E se você quiser acessar aquilo que é a vontade dEle, você precisa perguntar. Não haja sem uma resposta, mesmo que ela pareça óbvia. Eu preciso te contar algo e que mexeu comigo. Nós estamos gerando uma associação evangelística. Talvez seja o primeiro vídeo que eu falo sobre isso. Nós temos experimentado no país aonde vamos um grande número de pessoas que se convertem ao Evangelho, que se entregam a Jesus, que dizem eu quero viver Cristo, e estão sendo transformados pela decisão. Só que entendemos que por eu ser um evangelista, eu não consigo fazer o pós, e nem devo, porque eu sou um evangelista. Mas a associação, ela nasce com um objetivo: ajudar aqueles que estão tomando essas decisões. Então nós geramos a associação está gerando como se fosse um pré-discipulado, que vai ajudar essas pessoas que tomaram a decisão a permanecer no caminho e se encontrarem em Jesus, porque na verdade é isso que importa. No fim é tudo sobre as vidas e é tudo sobre Cristo, não tem a ver com a gente.
Então isso é associação. A associação já está gerando. A gente tem planos audaciosos. Todo mundo que aceitar Jesus ganhar uma Bíblia de presente. É o nosso sonho. A gente está fazendo, está trabalhando, está acontecendo. Agora olha que interessante. Há dias atrás eu estava atrás de um lugar para alugar ou adquirir, comprar para a associação. E agora olha que tentador. Eu recebo uma ligação de uma pessoa muito próspera e de um amigo que perguntou para mim: Dave, como está a associação? Eu falei: está tudo bem, está acontecendo, tudo está pronto, tudo aprovado, Deus tem abençoado, a equipe é maravilhosa, está lindo. Ele falou: você já tem um lugar? Eu falei: eu estou atrás desse lugar. Ele me disse: encontre o lugar que eu vou dar o prédio para vocês. Eu disse exatamente igual você: glória a Deus. E eu encontrei um prédio, 3 milhões de reais. Liguei para ele e falei: irmão, é 3 milhões de reais o prédio. Ele falou: pode comprar. Eu disse igual a você: glória a Deus. A única coisa que eu não fiz foi perguntar para o Senhor. O fato de ter condições não significa que essa é a melhor decisão para se tomar. O fato de ter alguém que dê não é isso. Não pode ser isso. Esse é o problema. Quem se move pelo óbvio vive de maneira precipitada. Não é óbvio que vai acontecer. Não é óbvio. Se você quer viver o sobrenatural, nunca será óbvio, sempre será surpreendente, sempre vai ser diferente do aquilo que você criou como expectativa. Permita Deus surpreender você, pelo amor de Jesus. Eu vou dizer de novo porque eu amei falar isso. Permita ser surpreendido por Jesus, porque isso é maravilhoso. Não tente viver pelo óbvio. O óbvio sempre será boring, chato, por mais que pareça legal. Irmão, eu fui ver o lugar, lindo, maravilhoso, achei um espetáculo. Só que quando eu estava descendo assim a rampa do lugar, o Espírito Santo falou no meu coração: assim? Sem nem me perguntar? De maneira clara eu senti isso no meu espírito. E aí o corretor de imóveis perguntou para mim: e aí? Vai ficar com o prédio? Coçando, dinheirinho para pingar na conta já. Top! Vamos para lá, vamos, tá ganhado. Aí eu: não sei, cara. Como assim não sabe? Aí eu falei isso aqui: eu preciso que Deus fale comigo. Eu vou fazer uma oração e eu vou pedir uma resposta. Se Deus não me responder em 24 horas, eu não vou comprar. O corretor ficou assim: como assim? Eu dependo de Deus então? Imagina o tanto que esse corretor não deve ter orado, irmão. Fala com ele, Jesus. Fala com ele. Ai, Jesus. Só que de um outro lado eu atravessei a rua na frente do lugar, dobrei os meus joelhos. Eu sou meio doido, irmão, eu não estou nem aí para ninguém. O que eu vou falar? Eu quero orar, preciso falar com Jesus. Dobrei o joelhinho na calçada, no meio da rua. Não no meio da rua, na calçada, senão seria atropelado. E eu falei isso aqui: Jesus, temos o dinheiro, temos o lugar, agora só falta a tua resposta. Em 24 horas, Senhor, se o Senhor não me der um sinal, uma resposta, eu não vou comprar. Amém. Falei para minha equipe, falei para o corretor e fui embora. Passou 12 horas, nada. Passou 24 horas e nada. Deus não falou. Você acha que eu comprei? Não, porque Deus não falou nada. Omissão não é resposta. Ou silêncio, perdão, não é resposta, porque Deus não é omisso. Silêncio não é resposta. Silêncio é a inércia. Permaneça na inércia. O corretor me ligou: e aí? Deus falou contigo? Como que eu falo para o corretor que Deus não falou comigo? Aí eu falei para ele exatamente isso aqui: não, Deus não falou. E se eu melhorar a condição? Aí que mora o segredo. Não tem mais a ver com o recurso,
agora tem a ver com a resposta. Não tem mais a ver com o óbvio, tem a ver com o sobrenatural de Deus. Porque o meu sonho era aquele prédiozinho de 3 milhões. Vai saber o que Deus tem para frente para não ter falado nada? Ou eu creio, ou eu não creio. Por mais que não seja óbvio, eu prefiro crer. E o sentimento do meu coração, que Deus invadiu dias depois, foi: se nós estivéssemos naquele lugar, começaríamos pequenos e engessados, perto do que Deus tem para fazer. Ponto. Grave o que eu vou te falar. É melhor caminhar 1 hora a mais com sede do que parar para beber águas amargas. É melhor viver às vezes num limbo sem resposta do que tomar uma decisão precipitada e colher dela a vida inteira. Portanto, aquieta o coração, aquieta a alma. Não tente fazer aquilo que ainda não está no tempo de fazer. Não decida, não vá, não toque, não pegue, não faça, até que haja uma resposta. Porque ser precipitado custa muito caro. Todas as vezes que um forno se abre antes da hora, a obra não é perfeita. Então, espere o tempo, mesmo que isso te faça ficar com um pouquinho de sede por mais algumas horas. Jesus, abre os nossos olhos, Senhor. Não permita que sejamos apressados a ponto de atrapalhar a Tua vontade, a ponto de boicotar os Teus planos sobre nós, Jesus. Pelo contrário, abre os nossos olhos. Nós queremos a Tua vontade plena, perfeita e agradável. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e que de verdade uma nova estação nasça sobre você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém.